Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar hoje um pouco sobre o semeador e a tradição dos fariseus. Então, eu vou fazer um pequeno comentário ainda da outra, que não deu tempo. Aí depois nós vamos ler. Quando nós formos ler, nós leremos Marcos 4, e depois Marcos 7, e depois João. Então, eu começo aqui dizendo, não é para abrir Marcos agora não, só estou dizendo que vou fazer isso. Domingo passado eu não falei mais coisas que não deu tempo. Então, foi o que eu tinha escrito aqui. Como estavam falando de espadas, a espada de Cristo tem 2 gumes, porque ela discerne as juntas e medulas, revelando e aniquilando todo o mal. Até eu falei um pouco sobre isso. É o Velho e o Novo Testamento, é a palavra de Deus em Cristo, é uma metáfora, porque na realidade Jesus Cristo mandou ninguém carregar uma espada de metal nos quartos não é verdade? Todos nós sabemos que quem carregou, uma foi Pedro, não foi? E ele elogiou Pedro por isso? Ele elogiou Pedro ou deu uma chamada de atenção em Pedro? Hein? Quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha, ele elogiou Pedro ou deu uma chamada de atenção? Hein? Não se lembra não? Pedro, meta a tua espada na bainha, porventura não beberei do cálice que o meu pai preparou para mim. E tem parte que diz, com o ferro com que feres, com esse meu ferro será ferido. Não é isto? Então Jesus Cristo não apoiou, não. Aquelas espadas foi uma metáfora. A espada é essa que nós usamos agora. É a espada da palavra, que corta juntas e medulas. Amém? Então, não é espada metal. Já o povo de Israel, ele foi levantado por Deus para defender toda a nação, defender as coisas de Deus. Então, foi preparado para isso. Tanto é que ninguém consegue vencer Israel. O outro caso, agora eu vou dizer assim, Pedro, quando usou verdadeiramente da espada, foi para cortar, quando ele usou, foi para cortar a orelha de Malco. Então foi duramente reprovado por Cristo, quando ele usou. Agora, a espada da palavra, que ele usou também, Pedro, foi bem sucedido contra doenças e todas as obras de Satanás. Usou a espada até no Sinédrio, quando os homens estavam ameaçando matar ele, e disse, mas não fale mais neste nome, no nome de Jesus, vão embora, não fale mais nesse nome. Aí ele diz, julgai vós que devemos obedecer a Deus ou aos homens. Quer dizer, ele estava usando a espada da palavra, lá no Sinédrio. Eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Foi a pergunta dele. Ali foi uma espada. Que golpe tremendo sobre eles, eu escrevi aqui. Paulo fez o mesmo. Não vinha a voz com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Sacou sua espada e feriu os maus espíritos, dizendo com a espada da palavra que saía de sua boca, ninguém se salvará se não for com a espada que sai da minha boca. Paulo disse isso, mas ele disse dessas palavras não. Alguém salvará se for mediante o meu evangelho. Hein? Você presta um soninho, mediante o meu evangelho. Paulo falou, ninguém salvará, ninguém agradará a Deus,
se não for de acordo com o meu evangelho. Porque o evangelho de Paulo, na realidade, não era de Paulo, era o evangelho de Cristo. Que ele disse, nós mesmos, ou outras pessoas, ou um anjo descendo do céu, vos anunciar outro evangelho, considere-no anátema, ou seja, separado de Deus. Ou seja, Paulo sabia que o evangelho que ele disse pelo meu evangelho significava dizer pela palavra que eu uso, e eu não uso outra palavra. Eu não vim a vós com sabedoria de homem algum, mas eu vim com aquilo que Deus mandou eu ensinar. É a palavra, e a palavra é a espada de Deus. Amém? Vamos dizer todos para ficar na mente. A palavra é a espada de Deus. Todos responderam assim, não foi? O povo já sabe que a espada que Jesus Cristo fala não era espada de metal, não. Assim, 2 espadas seriam poucas para aquela multidão que eles tinham lá. E depois, quando Pedro usou a espada, ele não teria repreendido Pedro. Então, veja só. Quantas vezes ele não usou a espada? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Foi outra espada de Jesus, quando ele disse isto para a prostituta, não, para a adúltera, vai e não peques mais, eu não te condeno. Ou seja, a espada da boca de Cristo estava cortando todo o mal, todo o pecado que a mulher tinha cometido e ia ser apedrejada. Outra parte que ele disse, a tua fé te salvou, já dizendo para outra pessoa, fique sã, levanta-te, anda, etc. A tua fé te salvou foi com a mulher que tocou na roupa de Jesus Cristo e foi curada. Veja só. Ide por todo mundo, olha aí, usando a espada. Ide por todo mundo, não é parecido com aquela que Jesus Cristo disse, quando saíres agora, não leves alforje, não leves aquilo outro, mas na segunda vez diz, quando saíres agora, se tiver uma capa, venda e compre uma espada, não é? Aí olha aqui, a ordem da espada, olha. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, quer dizer, usando por todo mundo, cortando o mal pelas raízes, batizando as nações no meu nome, usando a minha espada, ou seja, usando a minha palavra. E onde quer que vocês cheguem, vocês digam, é chegado o reino de Deus. Isso é a força da espada, aleluia. Veja que a espada, Lázaro, outra espada que ele deu, Lázaro, sai para fora. Veja só, olhe, aquele que vive em mim, ainda que esteja morto, é uma espada, a espada da palavra, que esteja morto viverá. A Bíblia não diz que da sua boca sai uma espada aguda? Diz ou não diz? Da minha boca sai uma espada aguda, que corta as juntas e medulas. Então, o que é que sai da boca de Cristo? É cuspe? O que é que sai da boca de Cristo? Hein? A palavra. Veja só que coisa. Diz que da sua boca, né? Sai uma espada aguda. Ele quer que seja espadas, ele quer que essa espada esteja em nós. Amém? A espada, então foi um complemento que eu dei, porque não deu mais tempo de continuar. Ele quer que a espada que ele mandou que nós usássemos, e nós devemos usar, é a palavra do Deus vivo. Esta que é a verdadeira espada. Principalmente essa expressão que diz que quando ouviu,
Assim lhe apareceu um monstro. Eu vi uma espada aguda saindo de sua boca. E Deus não é monstro. Aquilo são metáforas, são coisas que mostravam o que significa dizer que a palavra dele é que iria cortar todos os céus, a terra, debaixo da terra, tudo ia ser pela palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai da boca de Deus, ela corta nas juntas e medulas de tudo. Vai no coração, vai nas juntas, cura as juntas, mata o câncer, mata todas as doenças. E dá a graça de podermos falar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é a espada que sai da boca de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. E agora vamos ficar de pé, que vamos ler para esse tema desta manhã, desta tarde, que é, o tema desta tarde é o semeador e a tradição dos fariseus. Começando por Marcos. Marcos capítulo 4, 8 a 12. Marcos 4, 8 a 12. Então, graças a Deus, eu pensei em fazer isso, porque ia deixar de explicar uma boa coisa. Oito a 12. Eu botei aqui 8 porque aqui fala sobre o semeador, fala da semente que cai em terra boa, cai entre os espinhos. Isso aí a gente já conhece, né? Que essa semente é a palavra. A palavra. Aí aqui está explicando a boa, que é o 8, diz assim: a outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça o que... Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o 10 diz: quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Quer dizer, ele já está mostrando que tinha um grupo de pessoas que não iria se salvar. O 12 diz: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Veja só, Jesus não veio para perdoar, não foi? Para salvar e perdoar. Estão lembrados que eu falei muito isso aqui, que um grupo de pessoas, ele, né, Samuel, já nasceu com o estigma da perdição. E ninguém pode dizer assim, como um irmão diz, não estou censurando o irmão não, estou apenas corrigindo para ele dizer, que Judas foi bobo em sair do ministério de Cristo. Não. Assim como Pedro, sendo um santo, foi perdoado por Jesus Cristo, eu já disse a vocês aqui, ele não poderia deixar de negar Cristo. Poderia? Por quê? Se ele negasse a Cristo, Cristo errou na profecia. E Cristo erra. Então, quando Cristo disse que isso ia acontecer com ele, tudo já estava perdoado. Outra coisa, antes da fundação do mundo, é isso que muitos de nós irmãos temos que entender. Fernando já veio aí, já ou não? Fernando está aí? Que é pregador. Antes da fundação do mundo, nós devemos entender que não foi. Aí quando ele ia caindo, Jesus segurou. Quando ele ia cometendo aquele mal, aí Jesus foi e segurou.
Tudo isso já estava desde antes da fundação do mundo, gente. Amém? Tanto é que ele disse, olha, ele disse uma expressão tremenda para nós, está lá na Bíblia, em Apocalipse, que os que não se salvariam iriam se ajoelhar aos pés da besta. Mas aqueles que se salvariam, Deus os abençoaria, perdoaria e livraria que ele se ajoelhasse aos pés da besta. Para servir a Jesus Cristo. Aí diz que fez o sacrifício da sua morte quando veio ao mundo ou antes da fundação do mundo. Amém. Muito bem, irmão. Antes da fundação do mundo, tudo já estava previsto como é que ia acontecer. Outra expressão que Jesus Cristo diz, que fala sobre o final do mundo. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Ou seja, nós não sabemos, mas Jesus já sabe o dia que ele vai dizer assim, chegou o final, e cortou a terra e explodiu tudo, ele já sabe tudo. Então, ele sabe, aquele que nasceu no pecado, roubando tudo, mas ele vê que ali dentro tem um tesouro no coração dele. E ele sabe que aquele ali, no dia que ele mandar a luz dele, aquela pessoa se transformará. Aí ele manda. Qual é o exemplo disso que ele dá para nós? O melhor exemplo, qual é que se lembra? Vou lembrar vocês no gesto. Amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, porque o Espírito revelou, irmão. O ladrão! Não existe bom ladrão, não. Não existe bom ladrão, não. Existe ladrão, é ladrão. Agora, existe aquele que nasceu com a luz no seu coração, que Jesus que já sabia. No dia que eu visitar esta luz, esse homem se transformará, como a prostituta se transformará, como a Raabe se transformou. Entenderam, gente? Deus, eita, a irmã Lisângela, eu vi que ela ia quebrar uma perna, não deixei. E ele já sabe de tudo, já lhe protegeu de tudo. Graças a Deus que Deus estava aqui para me abençoar, me proteger de quebrar minha perna. Graças a Deus que Deus me livrou. O ladrão botou o revólver, engatilhou e ficou 3 vezes e não saiu a bala. Foi na hora quando eu gritei, irmão Jesus, tudo já estava, Jesus, né? Até o grito que o pastor César deu para salvar sua filha. Aquilo não foi novidade para Jesus, não. Não foi nenhuma novidade. Quando eu dei aquele grito, não, aquele grito tremendo que ele gosta de repetir, Deus já sabia que o risco que a filha ia passar, e foi lá e digitou ele, disse, grite. Amém? Aí, na hora, quando eu vi o carro ia matar ela, foi Jesus que botou aquilo no coração. Teve um irmão que deu um exemplo, que foi assaltado, o camarada estava perto para matar ele, aí não teve nada que dizer, ele fez, Jesus! Os imaginários caíram. Nada passa sem o seu Jesus Cristo saber. Nada, nada, nada. O irmão Branco tinha uma expressão muito boa, que ele disse, Jesus sabe, ou sabia, ou sabe, sei lá. Até quantas vezes a pulga ia piscar o olho, vê? A pessoa sabia quando a pulga ia piscar o olho. Então, veja só. Deus é Senhor de todas as coisas. Então, Jesus disse assim, claro, veja que coisa dura que Jesus disse. Olha, é o 12, olha. Para que vendo, vejam e não percebam. Não estou percebendo nada, estou vendo um homem aí que está querendo ser o tal, pregando, dizendo que é filho de Deus, eu não vejo nada, não vejo sinal nenhum dele. E ouvindo, ouçam e não entendam. Não sei o que é que você não está falando, não. O que é que ele está dizendo, hein? Você sei lá, isso é um impostor. Porque o Senhor não deixava aquela melodia salvífica entrar no coração deles. Quando Deus
Ah, porque Deus tem piedade. E quem foi que Deus salvou que não teve piedade? Diga quem foi que Deus não teve piedade. Eu vi um quadro que o cara disse que foi sério mesmo. O camarada está tão desgostoso, perdeu emprego, perdeu tudo, perdeu família, que preparou um laço na comieira da casa, deixou prontinho, aí subiu no tamborete. Subiu no tamborete, daqui quando eu me jogar, eu não tenho força para tirar aqui, eu amanheço o dia morto, até que alguém ache. Aí passou alguém, viu, Madeleine, cantando um hino maravilhoso, só não me lembro mais do hino. Um hino bem maravilhoso, cantando na rua, que tem gente que chama de, parece um doido, está cantando, e a pessoa glorificando a Deus, só o Senhor é Deus, assim. Aquele hino bem bonito cantando assim. Aí ele ficou escutando, enquanto o camarada passava, e aquele hino foi dando uma mensagem para ele. Ele imediatamente, não tinha pulado do tamborete ainda, tirou o laço, jogou para lá e foi saber do irmão onde é que ele se congregava e foi salvo. Então, não existe. Deus chegou na hora, senão ele morreria. Não, Deus sabe de tudo. Raabe, o que foi que Raabe fez de bem para Deus visitar ela? O que foi? Ela pregou o evangelho? Ela ser uma prostituta? Não. Deus sabia, quando Deus já fez ela sabia. Botou aquele pontinho ali no meio. Se eu vou fazer ela um exemplo, filha de prostituição, vivendo na prostituição, que nem a família dela entrava na casa dela, com vergonha. Aí, aquele pontinho, ele mandou a luz ali dentro. Como fosse um chipzinho, mandou a luz. Ela começou a se tremer. Esse Deus de Israel é tremendo. Eu soube que esse Deus de Israel, além da espada que ele destruiu o Egito, fez o mar vermelho abrir. Isso é demais. Com pouco tempo entra dois espias, e aí você já conhece a história. Estou todo mundo aqui tremendo, com o gelo, o olho batendo, por causa do vosso Deus. E como ela sabia que aqueles homens eram daquele Deus? Ela sabia de tudo, pode ser até que tinham contado a ela. E esse Deus é poderoso, e eu quero que vocês me ajudem, eu quero me salvar a mim e minha família. Aí foi quando o Espírito de Josué disse, deu toda a orientação, né, do cordão escarlata, tudinho. Então Deus nunca chega atrasado, Deus nunca chega para dizer assim, vai, grite aí, quando chegar, vai, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Por isso que ele não quis aceitar. Olha, vocês sabiam que os maiores religiosos são os fariseus e saduceus? Sabia, Fernando? Eles são tão religiosos que ele deu um show eu vou já orar. Ele deu um show como é que diz? No sacrifício. Um pegou um carneirinho, deitou, não tinha faca, pegou uma pedra para o triângulo e o carneirinho velho, até que a faca entrou e o sangue entrou. Uva de cair, que era maravilha, maçã, melancia, uva, as abelhas tudo cheirando, o cheiro da uva, das frutas, tudo. Quando ele vê, o fogo desce do céu e lambeu o sacrifício de Abel. Aí, gente, olhava para o dele e olhava para o de Abel. O de Abel pegando fogo e o fogo consumiu. E o dele nada, ele ficou chateado. Aí foi que Deus disse, se tiveres feito bem, não teria aceitação para ti? Foi essa pergunta que Deus fez a ele. Se tiveres feito bem, não teria aceitação para ti? Eu pergunto a qualquer dos irmãos aqui, qual foi o mal que Caim tinha feito antes? Qual foi? Você sabe, Fernando? Hã? Mas qual foi o mal que ele tinha feito? Nem ele, nem Abel, nenhum tinha feito mal. Apenas cresceram. Um foi ser pastor de animais e outro foi ser agricultor. Se tivesse feito o bem, não teria sido para ti. Agora, Deus não sabia
do atrás de Israel, não, antes dele ser carne? Sabia ou não sabia? É? Ele é filho de quem, Caim? Amém. Ele é filho da serpente. E a serpente foi expulsa lá do céu, porque queria ser igual a Deus. Está lá em Jeremias 14, Jeremias não, Isaías 14, 6, depois passa, 3, 6 e depois vai adiante. Toda a história que aconteceu, querendo ser igual a Deus, andava em pedras afogueadas, querendo ser o tal, juntou uma terça parte dos anjos para ir contra o exército de Deus no céu. Aí esse homem produziu, veja, o Espírito Santo produziu um carnal, quem foi? Não, ele produziu um carnal, o Espírito Santo. Produziu um carnal, quem foi? Abel, né? Foi Abel. E o Espírito do mal produziu um carnal que foi? Caim. Por isso que ele disse. E veja que o próprio João, no Novo Testamento, diz, falando sobre Caim, diz, não com Caim, ele, ensinando a perdoar o irmão, ensinando a servir o irmão, ensinando que todos nós sabemos perdoar o nosso irmão e amar o nosso irmão. Aí ele diz, quando ele se lembrou de Caim, ele diz, não com Caim. Disse mesmo, parece que eu estou vendo o tal desse, não com Caim, porque ele é do diabo, do maligno. Por quê? Aí quando chega aqui, a gente está mostrando. Eu vou passar para outro, porque isso aqui eu queria parar mesmo, para dizer assim, olha, é o 12, Marcos 8:12. Porque vendo não vejam, nem percebam, ou seja, não aprendam a palavra de Deus. E ouvindo ouçam e não entendam o Evangelho, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus já veio com a intenção, salvar nossos pecadores, embora que não mereçamos, mas ele sabia que quando a palavra chegasse, iríamos aceitar. E essa turminha aqui não. Por isso que toda vez que ia olhar ele fazer milagre, não iam para aplaudir, não. Ia para criticá-lo, para fazer pergunta, tudo. E depois ainda pediu que queria ver sinais. Qual o sinal que tu fazes? Qual foi o nome que Jesus deu para ele? Geração. Quem se lembra? Ó geração. Má e adúltera. E o adúltero tem direito a reino dos céus? Não. E esse adultério aí não era adultério carnal, não. Era adultério espiritual. Adorando deuses que são demônios. E má. Ó geração má e adúltera, que pede sinal. E eu não vos darei o sinal que não seja o sinal de Jonas. Isso, pré-ordenado a tropeçar. Por quê? Porque ele causou um estrago nos céus e causou na terra. Vocês querem ver quem é o pai de Caim? Lê Ezequiel capítulo 28, está no 28, 3 em diante, está no 29, até o 30 a 31 ainda fala sobre o Caim. Fala sobre a serpente. E até diz que tinha aquela expressão que diz assim, estava no Éden, dizendo que era o príncipe do Egito. Mas isso é uma metáfora, porque no Éden só teve 2 pessoas no Éden, só 2, mais nenhuma. Foi Adão e Eva. E disse que ele estava no Éden. E ele estava no Éden, era na metáfora aquele fruto que não se deveria comer, porque se comesse, estariam derrotados. E esse fruto, nós estamos na igreja mista, esse fruto é aquela mesma fruta que diz no Provérbio 30, que a prostituta come o fruto
limpa sua boca e diz, não cometi iniquidade nenhuma. Qual foi o fruto que ela comeu? E qual foi o fruto que ela ofereceu? A Bíblia é muito gloriosa, muito importante. Então, vou terminar aqui para a gente orar. Aí, então, no 13 disse, depois que ele disse, só foi que ele disse para os discípulos dele, viu? Ele disse assim, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus perguntou assim, como que diz, eles, é para não entender, mas vocês, pessoal. Ainda disse mais, o que semeia, semeia a palavra. Aquele grão que caiu no espinho, foi a palavra. Aí disse, vocês não entenderam ainda? Agora veja, aí está olhando, mas Jesus veio passar para os pecadores. Sim, mas da família dele, que ele disse, eu criei o ímpio para o dia do mal. Então o ímpio não se fez ímpio porque quis, não. O ímpio se fez ímpio porque nasceu com o estigma de ser ímpio. E nós cometemos pecado, nascemos na impiedade do pecado tudinho, mas nós não somos ímpios porque Ele nos fez dentro daquela predestinação. Aquele que Ele antes conheceu, a eles predestinou, Aos que predestinou, a esse Ele glorificou. No primeiro justificou. Ao que justificou, a esse glorificou. Ao que glorificou, justificou e salvou, a este nomeou como meus filhos. Por isso que nós somos filhos do Deus vivo. Glórias a Deus. Somos filhos do Deus vivo. E os anjos que foram arrebanhados por Lúcifer se transformaram em demônios. Então vamos orar para depois ler o outro. Senhor Jesus, muito obrigado, que o Senhor é tão maravilhoso. Eu quero te pedir que nos abençoe, nos ajude, para que essa tua igreja seja sempre abençoada e a gente nunca se prenda em religião, mas somente na tua palavra. Abençoa os cânticos, abençoa o irmão Ricardo, abençoa os irmãos que ficam lá atrás cuidando desse trabalho, em tudo, para que teu nome, meu Pai, seja glorificado e exaltado. Amém. Aleluia. Poder sentar, irmão, e vamos ler agora Marcos. Marcos agora, nós lemos o 4, agora vamos ler o outro Marcos. Marcos 7, 5, 9. 7, 5, 9. 7:5-9 diz assim. Depois perguntaram-lhes os fariseus e escribas, quer dizer, fariseus e saduceus, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? A gente já está vendo que isto é uma coisa de religião, não é verdade? Uma coisa de religião. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Uma pergunta dessa, e Jesus chama já a pessoa de hipócrita. Porque ele não tinha carinho com quem não era dele. Veja se ele podia dizer, não, porque isso assim, não, mas não, chamou logo de hipócrita. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus está parecendo que está mal educado aqui, né? Não. Que Deus não suporta os demônios. Em vão, porém, me honram, ou seja, não receberei honra dele.
A igreja e mais igreja pode passar a noite fazendo isso aqui. Se não estiver dentro da palavra como ela é, qualquer um de nós qualquer um tem que pedir a Deus misericórdia para não sair. E Deus vai ver que nosso coração tem a vontade de ser sempre fiel a Ele. Porque nós já sabemos também que nossos pecados não deixaria a gente entrar na glória. Mas a gente está se humilhando, pedindo perdão. Quem é aqui que precisa de Deus? Quem é? Quem não levantar a mão porque acha que não precisa. Quem é aqui que não precisa de Deus? Todos nós precisamos. Amém? E quem é aqui que ama o Senhor Deus? Amém. Quem é aqui que quer bater uma salva de palma calorosa para Deus? Glórias a Deus! Amém. Veja aqui, entre aspas, que falta de educação de Jesus, na linguagem de quem é contra Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar o jarro, os copos, lavar as mãos, fazer muitas coisas semelhantes a estas. E dizia ele, bem validais o mandamento de Deus, que guardais a vossa tradição. Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É o tipo de povo que mais quer ser o tal e que mais assassina no nome do Deus dele. Está acontecendo no Oriente, na África, né? Estão matando milhares de cristãos, na China também. E eu vi um testemunho, mandei até para algumas pessoas, de um camarada que Deus se revelou a ele, e ele sendo um príncipe. E ele disse, eu acreditava que fosse Alá. Aí quando ele estava lendo, e Deus foi tomando conta da alma dele, aí o empregado dele, do pai dele para cuidar dele, viu, aí chorou. Aí ele foi dizer para o empregado, sim, meu senhor, meu príncipe, mas eu tenho um contrato com o seu pai, e se notar você ou outro falando nesse Jesus para ser morto. E prepararam ele para morrer. Mas aqui, para não completar o quadro, aí eu só estou dizendo. E Deus livrou ele. E quando ele foi colocado numa cela, tinha lá mais três, que ele nem sabia que estava ali dentro, também já estava condenado à morte, porque foi visto apenas com a Bíblia Sagrada na mão. E eles têm lá um Alcorão, eles têm outras coisas, ele tem o nome de Deus dele chamado Alá. Ele acha que Maomé é o maior profeta. Ele acha que tem que matar os judeus para que Deus abençoe eles. Veja. E quando chegar lá no outro lado, o que morreu lutando vai ter direito a um paraíso, para ele mais 6 virgens. Vê que coisa que o diabo bota na mente das pessoas. E a pessoa do outro lado tem mais força sexual. Não, eles vão ficar lá com 6 virgens. Mata a mulher, mata a velha, mata tudo que não estiver de acordo com a religião deles. Mata tudo que não estiver de acordo com a religião dele. Então veja só, irmãos, voltamos aqui. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar os jarros, dos copos, etc., e não adoram a Deus, e quer matar alguém. Quem for doido que entre nesse lugar de adoração de muçulmanos, e esqueça, entre lá de sapato. É porque já fica alguém na porta,
Sabia? Já fica alguém na porta para dizer, tira o sapato, tira o sapato. Se o cara não vou tirar nada, eu vou entrar assim mesmo. Morreu. Morre. Desobedeceu a Allah. E veja que todos os religiosos, ele pega coisas que antes foi até ensinado por Deus, mas ele faz daquele ali um cavalo de batalha para matar os seus irmãos. Bem, agora nós vamos ler. Não oramos ainda não foi? Já oramos? Então nós vamos ler agora, João. João 5, 23 a 25. João, o Evangelho de João. João, é 5, 23, 25. Depois tem outro João. 5, 23 a 25. 5, 23, 25. Diz assim. 23. Eu vou ler 22 para amarrar. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo homem, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é que você notar desse último aqui? Passou. Passou da morte para a vida. No outro dia, aquele que crê em minhas palavras, como elas são, ele diz, terá ou tem a vida eterna? Tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Aleluia, aleluia. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Então, já está pertinho, vou ler o último agora. Viverão. Agora é João 14. Esse João 14. A Bíblia é tão maravilhosa que o tempo passa rápido. João 14, glórias a Deus, que está dando para chegar. É 10 a 20. 14, 10 a 20. No 10 diz assim, eu estou até resumindo para não gastar tanto. 14, 10 diz, não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 13. E tudo quanto pedir em meu nome, olha aí, eu tenho dito sempre isso aí, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Quem é esse outro? É o terceiro? Não.
é Ele em forma de Espírito Santo, para que Ele fique convosco para sempre. O Espírito, olha ele dizendo aqui, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará, porque ali ele não estava, ele estava apenas habitando com eles, mas estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem é que pode deixar órfão? É um pai, ou seja, eu sou o vosso pai. Teve outra hora que ele recusou quando alguém disse, bom mestre, mas no dia de lavar os pés, ele disse, vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis mal? Dizeis bem, porque eu sou. Agora, eu sendo vosso senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés também uns aos outros. Se não lavar, não tem parte comigo. Não vos deixarei, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E ele não está no mundo, não? Porque eu estou nele agora. Vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que és tu em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Amém? Tem alguma dúvida disso aí? Não tem dúvida. Vamos glorificar o nosso Pai. Não tem dúvida. Vós estarei em mim e eu em vós. E ele disse, eu estarei em vós. Ele disse isso também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Que quando ele acabar toda a sua missão aqui na terra, ele subirá e automaticamente ele estará em nós. É como se essas lâmpadas daqui estão fazendo um papel de clarear para que a gente não fique no escuro. Mas, quando o eletricista criou uma lei, qualquer coisa, que não precisa mais de interruptor do tempo, então, a luz, aquele camarada que fez chegar a luz, ele agora desapareceu? Não, ele está dentro de cada lâmpada. Então, cada lâmpada de Deus é o seu próprio Filho, a sua igreja. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Foram abençoados? Amém. Quem puder dar um like, eu agradeço. Glórias a Deus. Posso na última minha, eu recebi muitos likes, graças a Deus. Meu irmão Carlos. Eu brinquei com o Carlos. Olha para a igreja. Com essa barba, quem vê diz, irmão de Lula. Deus te livre disso. Que ele possa se tornar seu irmão meu, quer dizer que se arrepender. Deus abençoe vocês todos.